Graça e paz a todos. Nós estamos no hospital, óbvio, e normalmente não é a melhor experiência. Estar num hospital, isso significa que nós estamos passando por provação, por cansaço, por escassez de forças, às vezes por desespero. E eu quero ler um texto com vocês. Na verdade, a gente vai ler sobre o chamado feito pelo Senhor Jesus. Justamente aqueles que estão cansados e se sentem sobrecarregados. A gente vai ler esse texto, mas é um texto curto. Mas antes da leitura, vamos fazer mais uma oração, porque a gente está lidando com a palavra de Deus. Isso não é palavra de homens. Então eu não posso falar do que eu gostaria de dizer e nem posso dizer o que você gostaria de ouvir. Nós precisamos tratar da palavra de Deus como é de Deus, que Ele diga, que Ele nos instrua, que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe. Eu não posso fazer isso por ninguém. Nós acabamos de cantar sobre o poder de Deus. O poder é de Deus. No máximo, um pregador, um pastor, um missionário, aponta para quem é o Salvador. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos salvar ninguém. Nenhuma pessoa tem poder em si mesmo para realizar milagres e dar às pessoas o que elas gostariam. Charlatões fazem isso porque eles mentem. Nós só podemos apontar para o Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Então que Ele fale, que Ele exerça a misericórdia dEle, que Ele estenda a mão poderosa dEle, porque nós não temos essa mão poderosa e eu vou além. Graças a Deus por isso. Porque senão nós seríamos monstros, tiranos, nós faríamos as coisas de acordo com nossas inclinações pecaminosas. O Senhor é santo, Ele é todo poderoso e Ele é sábio. Graças a Deus, Ele é a nossa salvação, nossa escapatória. Nenhum homem pode ocupar esse posto. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso e Santo, mais uma vez nós estamos reunidos aqui, na Tua presença. É num hospital, um ambiente de provação, de dor, mas enquanto nós estamos reunidos aqui em Teu nome, é na Tua presença que nós estamos. Então nós suplicamos a Ti que o Senhor nos ilumine na leitura do texto, porque ela é palavra de Deus, e pedimos que o Senhor nos mova, nos instrua, nos dê a fé verdadeira. Faça com que os efeitos da Tua palavra sejam promovidos, sejam encontrados nas nossas vidas. Produza em nós, Senhor, os frutos que somente o Senhor pode produzir. Exerça sobre nós o Teu poder que somente o Senhor pode fazer. Nós imploramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então o texto que nós vamos ler é esse. Foi projetado na parede. E é um texto bastante conhecido da palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo dizia para as pessoas que estavam indo atrás dele. E ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Continua próximo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Continua. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Até aqui. Vamos meditar nesse texto então. Essas são palavras do Senhor Jesus. E antes de tratar do texto, a gente precisa entender um pouquinho melhor quem é que disse isso. Quem é o Senhor Jesus? E por que Ele tem tanta autoridade para dizer essas coisas? E por que essas coisas necessariamente se cumprem na vida das pessoas que ouvem o seu chamado? Percebe que o texto começa com um chamado: vinde a mim. Mas antes de tratar disso, quem é que está chamando? Quem está chamando é o Salvador dos pecadores. Quem está chamando é o próprio Deus. O Deus que para nós antigamente era um mistério, não era possível nós o conhecermos. É um mistério porque Ele existe em 3 pessoas e Ele é um único Deus. Nós não adoramos vários deuses, não somos politeístas, não adoramos 3 deuses. Um único Deus que subsiste nas pessoas do Pai, e nós cantamos ao Pai.
e que subsiste na pessoa do seu Filho, que encarnou Jesus Cristo, e do Espírito Santo. O Pai é aquele que decreta todas as coisas. O Filho é o Redentor. E o Espírito Santo é aquele que aplica nas vidas das pessoas a obra do Filho, nos reconciliando com o Pai. Por causa do Filho, da obra do Senhor Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus Pai. E Ele passa a ser nosso Pai também. Nós somos adotados em Jesus. Só que quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus que criou todas as coisas. Ele existe desde toda a eternidade, perfeito, santo. E nós pecamos. Por causa do nosso pecado, nós nos afastamos de Deus, nós fomos desligados dele, banidos dele, porque pecado e santidade são duas coisas que não podem ser reconciliadas. É como se nós fôssemos frutas podres, destinadas ao fogo. O nosso destino, por causa do pecado, e todos nós somos culpados de pecado, o nosso destino seria o inferno. Porque esse é um desdobramento do fato de nós somos pecadores e estarmos banidos por natureza de Deus. Eu queria que vocês entendessem aqui que pecado significa desviar-se de Deus. E um caminho de separação com consequências terríveis. Banimento eterno. Então, nós não podíamos nos salvar. Nada que nós pudéssemos fazer nos justifica diante de Deus. O melhor dos atos de bondade e de justiça que qualquer um de nós pode fazer é maculado pelo pecado. Muita gente acredita que se você fazer o bem, você vai merecer alguma coisa de Deus. Nunca. Nenhuma virtude nossa é boa o suficiente para satisfazer o nível de perfeição e de santidade de Deus. Porque qualquer coisa que a gente faça é maculado pelo nosso mal, pela nossa perversidade. Nós somos pecadores e entre nós e toda a humanidade não existe um justo sequer. Nós não somos vítimas de nada. Nós somos atuantes, participantes, responsáveis pelo mal na nossa vida e no nosso mundo. O que poderia nos livrar dessa maldição? Era necessário um de nós, uma pessoa santa, tomar sobre si os nossos pecados para atribuir sobre nós a sua justiça. Porque foi isso que aconteceu com o início da humanidade. O primeiro homem pecou e por isso ele corrompeu toda a sua descendência, da qual nós fazemos parte. Por isso foi necessário Deus enviar seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Ele nasceu da Virgem Maria. Isso foi um plano de Deus decretado desde toda a eternidade, e o propósito do Senhor Jesus Cristo, desde o seu nascimento, sempre foi ser o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o próprio Deus que se despiu da sua glória, abriu mão de todo o poder que ele tem desde toda a eternidade e se fez um homem igualzinho a qualquer um de nós. Sujeito a todo tipo de sofrimento, dor, ele sentiu medo, ele se feriu, ele não era Deus fingindo ser homem, ele é um mistério incompreensível. Ao mesmo tempo, Deus e ao mesmo tempo um homem igualzinho a você. Sujeito aos mesmos sentimentos. As pessoas olhavam para o Senhor Jesus e não viam nada de especial nele. Era como ver o seu Francisco, era como ver o José, era um mero carpinteiro, uma pessoa comum, e vindo da periferia, é como um retirante nordestino, é como alguém que veio lá de Itaquera. Era uma pessoa sem nenhum tipo de status. Mas ele era o Deus encarnado que veio resolver um problema que nós não podíamos resolver. Nós estávamos sob a maldição do pecado.
Então ele tomou sobre si o que é o meu pecado, as minhas culpas e as minhas maldições, e foi obediente a Deus Pai até a morte, e morte de cruz, porque ele estava carregando sobre si o peso dos nossos pecados. A maldição que nos separava de Deus foi paga pelo Senhor Jesus com a sua morte. Ele derramou o sangue dele para nos salvar. A minha culpa e a tua culpa foi paga por um inocente que assumiu no meu lugar os meus crimes. É como um criminoso que deveria ser preso por todos os crimes que cometeu, mas apareceu um inocente diante do juiz e disse: eu arco com essas penas, eu cumprirei e pagarei por essas culpas, e ele pagou. Então, como ele pagou pelos nossos pecados e pelas nossas dívidas, não existem mais dívidas na nossa parte. A nossa parte, os que crerem no Senhor Jesus. Porque à medida que o meu pecado foi colocado sobre o Senhor Jesus, a graça dele, a justiça dele foi colocada sobre nós, porque nós cremos nele. É por isso que nós somos perdoados pelos nossos pecados. Não pense que você é perdoado pelos seus pecados simplesmente porque você pediu desculpas para Deus, porque você pediu perdão. O teu perdão custou caro, custou o sangue do Filho de Deus, que comprou o perdão para aqueles que crerem no Senhor Jesus. Lembra que o pecado nos afasta de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo muda o nosso caminho, a nossa trajetória, na medida em que nós nos convertemos a Ele, à medida em que nós cremos nele. E faz com que a nossa trajetória de vida seja redirecionada para a glória da eternidade. Então o Senhor muda nosso destino. E eu quero dizer mais, o Senhor Jesus não ficou cativo pela morte. Ele morreu, mas como ele era santo e Deus, a morte não podia detê-lo. Então, ao terceiro dia, ele venceu o poder da morte, ele ressuscitou, ele está vivo, ele reina, ele ouve as nossas orações, ele intercede por nós, e ele voltará para buscar o seu povo e julgar esse mundo. Tudo o que eu falei é para que se entenda quem é essa pessoa, o Senhor Jesus, que disse: vinde a mim. Quem está dizendo para ir até ele é esse Senhor. Senhor de todas as coisas. Não é uma opção religiosa, não é um guru, não é um santo que faz comparação com qualquer outro, não é uma opção de religião e de divindade. É o Senhor soberano de todas as coisas. Então agora vamos voltar para o texto que nós lemos. Foi ele que disse: vinde a mim. E o que a gente já pode extrair do vinde? Alguém que chama para ir para um lugar está apresentando para as pessoas uma perspectiva nova de caminho. Existe uma vida pela frente, senão você não tem um caminho a ser percorrido. Então o Senhor está dizendo para que você tenha uma vida que é seguindo a Ele. Existe uma perspectiva de futuro aqui. Quero fazer uma observação. É uma mudança de rota. Agora seguindo ao Senhor Jesus. O Senhor não está falando o tamanho desse futuro e dessa caminhada. Que pode ser 5 minutos, 1 hora, 30 anos. O que o Senhor está dizendo é que a vida que você tem pela frente, seja o tempo que for, não importa o tamanho desse tempo, a quantidade desse tempo, é a vida que Ele quer de você. Porque o desdobramento dessa conversão e dessa seguida ao Senhor Jesus, de ir até Ele, o desdobramento é a eternidade com Deus. Nessa vida, podem ser um instante, um lapso de tempo. Pode ser aquela conversão no leito, o último respiro. Pode ser 40 anos, 100 anos pela frente. O fato de você ir até o Senhor Jesus e dedicar a sua vida que você ainda tem,
é o que o Senhor requer de nós, e requer de você. O que você tem é o que o Senhor quer de você. Não interessa se são cacos quebrados, não interessa se isso está doendo, se você está desesperado, se você tem muito futuro pela frente. A medida que você possui é a exata medida de vida que o Senhor requer de você. E o texto traz promessas. Por que o Senhor está falando para você ir até Ele? O texto vai descrever. Você está se sentindo cansado e sobrecarregado. Cansado e sobrecarregado pelo quê? Pelas dores da vida, pelos sofrimentos do pecado, pelas consequências de uma vida fora de Deus, ou até além. O texto fala inclusive para cristãos, pessoas que estão desalentadas, cansadas. O Senhor Ele é pessoalmente o nosso descanso. Porque o alento que Ele traz é um alento na nossa alma. O Senhor aqui não está falando de um descanso daquelas pessoas que vão tirar férias, vão pescar, vão passear no domingo, vão sair do hospital e vão comemorar com a família. Até essas confraternizações e descansos são passageiros, não são eternos, não ficam. O Senhor está falando de um estado de alma. O Senhor está falando de efeito da salvação, de saber que você está seguro nas mãos dEle. Isso é diferente de qualquer outra coisa. E o texto continua, e ele diz, se você ir até o Senhor, e você está cansado e sobrecarregado, quer dizer, o texto está dizendo, Deus sabe, Deus sonda a consciência, Deus sonda o coração. Não adianta a gente tentar esconder qualquer coisa de Deus. Deus sabe onde está doendo. Deus sabe das suas virtudes e sabe dos seus pecados, das suas falhas. Deus sabe do que você esconde e do que você mostra. Para Ele tudo é claro. E Ele sabe. Você está cansado. Nós cansamos. A vida é difícil. E o texto promete, eu vos aliviarei. Eu, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está dizendo, se você for até Ele, Ele vos aliviará. É um alívio feito pelo próprio Deus, não é um alívio feito pelo médico, pelas pessoas, por um amigo, é o alívio feito pelo próprio Deus, que sustenta os seus, que toma os seus filhos pela sua mão, que dá alimento para a sua alma, que refrigera a sua alma, que muda a sua consciência e enche o seu coração com a glória dEle, com o bem que vem dEle. Lembra, não interessa o tanto de vida pela frente. O que interessa é, Ele quer isso de você para abençoar essa vida. O texto continua. Então Ele vai nos aliviar, verso 29. E aí Ele tem duas ordens. O Senhor faz duas ordens nesse chamado. São 3 ordens. A primeira é a do próprio chamado. E agora 2 ordens. Tomai sobre vós o meu jugo. Então, primeira ordem, tomar sobre si o jugo do Senhor. O que é jugo? Jugo é aquela madeira que se coloca num carro de boi e os bois puxam aquele carro pelas ruas de terra, e ele faz força para arar a terra. Jesus está falando exatamente isso. Tome sobre você o meu jugo. Em outras palavras, seja conduzido por mim. Você não sabe como proceder, para onde ir, porque você está sobrecarregado, está cansado, está perdido. Então o Senhor te conduz, e é interessante a comparação que Ele faz com o jugo. Jugo é uma coisa que se faz com animais. Nós não somos animais, mas o nosso estado de pecado, aos olhos de Deus, nos degenera a tal ponto que nós parecemos animais, embrutecidos pelo pecado. O Senhor nos conduz então, Ele nos mostra o caminho. Não se engane, nós sempre seremos escravos de alguém. Ou seremos escravos de Satanás, por meio da escravidão do pecado, e seremos por consequência escravos do sistema mundano, ou escravos do Senhor Jesus, o Senhor de todas as coisas, que será o nosso Senhor. Só que aqui tem uma diferença muito grande.
nosso abençoador, que trata a gente, sim, é verdade, não como pessoas que sabem das coisas, mas ele nos ensina. Tanto é que o texto continua: tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam do Senhor. O Senhor nos alivia as cargas, nos salva e nos instrui. Ele nos trata como seus semelhantes. Ele é o nosso mestre que tirou a gente do estado de sermos como animais escravos do pecado, para sermos agora semelhantes a Ele como filhos de Deus, nos tratando com dignidade, só que como pessoas que precisam aprender tudo dele. Nós somos como crianças que nasceram de novo e precisam de novo agora aprender tudo de novo, mas agora as coisas certas, as coisas de Deus. E Jesus ensina: aprendei de mim. Por quê? Sou o manso e humilde de coração. Quando então nós vimos a descrição de que o Senhor é o nosso Senhor e nós somos como escravos, nós vemos agora que o Senhor é diferente dos tiranos que hostilizam seus escravos. O Senhor é manso e humilde de coração. Ele é o nosso mestre que nos salva com paciência e nos instrui com amor. Ele não é hostil com aqueles que vão até Ele. Ele é humilde de coração. Ele é aquele Senhor que senta com você à mesa e te ouve, ainda que você diga muita bobagem. Ele tem paciência com você, porque Ele te ama. Ele é humilde de coração e manso. Ele é aquele que sabe todas as coisas e não vai gritar com você. Ele vai te instruir como um bom pai, o melhor de todos, instrui o seu filho amorosamente. Eu sei que muita gente aqui é pai e mãe. E pai e mãe decente ama os seus filhos. E mesmo assim, o Senhor faz essa comparação. O Senhor é muito melhor pai do que qualquer um de nós pode ser. Porque Ele ama muito mais do que qualquer um de nós é capaz de amar. Ele deu sua própria vida por pecadores que não valiam coisa nenhuma diante da santidade de Deus, para fazer com que esses pecadores fossem renascidos, refeitos, santificados, instruídos e levados às glórias que pertencem somente a Deus. Por isso ele fala: vinde a mim. Esse é o caminho que o Senhor nos dá. E o texto diz: e achareis descanso para a vossa alma. Então, ao ir para o Senhor Jesus e ser conduzido por Ele, e ser instruído por Ele, aprender dele, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: as tuas aflições acabarão. Não são os sofrimentos dessa vida que vão acabar. Descanso para a vossa alma. Você vai se deleitar no Senhor que te salvou. Antes você estava perdido e agora, porque você encontrou a Cristo, na verdade Ele te encontrou primeiro, porque você foi até Ele, ouviu o seu chamado e entregou isso que você tem por vida nas mãos dEle, a tua alma se deleitará, encontrará descanso. A Bíblia então está falando para a gente não se iludir com as opções de descanso e conforto que o mundo nos dá. As esperanças não são as que os médicos dizem. A verdadeira esperança é a que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Porque ela é eterna, ela tem efeitos na nossa alma, ela nos satisfaz, ela faz com que cristãos que conhecem o Senhor Jesus Cristo, mesmo durante as tempestades e os sofrimentos, ainda assim se alegrem no seu Deus e Salvador, porque eles sabem que a sua vida não se resume a esse tempo que nós vivemos nesse mundo. A sua vida foi salva e está destinada à eternidade e vai desfrutar das glórias que pertencem a Deus. Descanso para a vossa alma. E o texto continua. Por que você vai ter descanso para a tua alma? O Senhor diz que vai impor sobre nós o seu senhorio. Então, o jugo dele, mas ele continua dizendo,
o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que seguir a Ele é uma experiência de vida suave e leve. Ele diz que os meus mandamentos não são penosos. Muita gente diz, seguir ao Senhor Jesus é muito difícil. Obedecer o que Ele diz é muito pesado, é muito difícil. Tais pessoas estão se equivocando. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Por que o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve? Tem um outro texto que é paralelo a esse, que também é um chamado feito pelo Senhor Jesus, e a gente vai mencionar ele rapidamente aqui, em que o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome também a sua cruz e me siga. Nessa abordagem, parece que é difícil seguir ao Senhor Jesus, porque ele está dizendo que as pessoas que querem seguir a Ele, lembra que o texto que nós lemos agora fala sobre seguir ao Senhor Jesus e tomar sobre si o fardo dele. Mas ele diz que é leve e suave. No outro texto, o Senhor diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. Não é mais a sua inclinação pecaminosa, aos seus desejos carnais que você deve obedecer. Agora você tem um Senhor. Você vai aprender do Senhor e seguir a Ele, não ao seu coração, não aos seus desejos, não às coisas que o mundo requer de você, aos valores do mundo. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Em Lucas tem um acréscimo, diz: tome a tua cruz todos os dias e então me siga. Por que isso é leve? Porque diferente da cruz do Senhor Jesus, a nossa cruz não é para pagar pecados. O Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados na cruz dele, e ele pagou. A dívida que era contra nós perante a lei de Deus, e que deveria incorrer em punição sobre nós, foi paga por Jesus, não por nós. Então a nossa cruz, que nós devemos tomar, é simplesmente a fé no Senhor. Crer no Senhor. Nós não carregamos o peso dos nossos pecados, por isso o nosso fardo é suave e leve, é diferente do peso da cruz do Senhor Jesus. A nossa cruz é o testemunho público de que nós pertencemos ao Senhor. Nós assumimos sobre as nossas vidas a fé no Senhor, e a fé no Senhor alivia a gente dos pesos da vida, do pecado, das imposições e condenações do mundo. O Senhor refrigera a nossa alma. Assumir a fé no Senhor é um alívio de pesos. Nós não carregamos os pesos dos nossos pecados, porque eles foram pagos por Jesus na cruz dele. A nossa cruz é diferente da dele. A nossa cruz é a alegria, porque nós celebramos a vitória do Senhor Jesus Cristo e testemunhamos para o mundo inteiro que ele é salvador daqueles que creem nele. Por isso o fardo dele é leve e o jugo é suave, é diferente. Então nós negamos a nós mesmos, igual ao Senhor nós também tomamos a nossa própria cruz, mas isso não significa carregar nossos pecados, isso significa assumir a fé no Senhor Jesus Cristo publicamente, e então o seguimos. O nosso descanso, então, o que o Senhor requer de nós para aliviar nossos pesos é: creia nele, seja um crente dedicado. Não interessa o tanto de vida que você tem pela frente. Nesse mundo, como a gente já falou, pode ser pouco tempo ou muito tempo, mas a sua vida agora é eterna, porque ela foi salva. O seu problema do pecado foi resolvido, porque você creu em Cristo, e isso fez necessariamente com que o peso da sua vida, os sofrimentos da sua vida, fossem substituídos pelo louvor àquele que te salvou.
A Bíblia não está prometendo resolução de todos os nossos problemas. Jesus não faz isso. A Bíblia está prometendo a salvação da sua vida, da sua alma. E ao salvar a sua alma, o Senhor Jesus está prometendo encher a sua alma da graça dele, de fazer com que você se deleite e se alegre nele, seja fortalecido por ele, e até o teu último suspiro você vai bendizer o Deus que te salvou. E eu termino aqui. Que o Senhor abençoe a todos nós. Esse é o chamado feito pelo Senhor Jesus. Isso é o que o Senhor nos oferece. Joga fora o peso dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus. Você não precisa continuar no desespero, não precisa continuar carregando maldições sobre a sua vida. Jogue fora como? Crendo no Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Que o Senhor nos abençoe. Termino aqui. Amém.